Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal de Piracicaba o prefeito Elinho Zanata, ele que vai participar conosco de um bate-papo, uma entrevista, para a gente fazer um diagnóstico do primeiro semestre da gestão municipal e um prognóstico do que está por vir, algo que está já planejado, como é que a prefeitura entende que será o segundo semestre e daí por diante, até porque quando um prefeito novo chega, ele tem que entender tudo que está acontecendo, todos o dia a dia da cidade, para começar a implementar esse seu projeto de governo. Prefeito, seja bem-vindo aqui ao JP. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, agradecer ao JP, toda a diretoria, André, a você, obrigado pelo convite. E importante a gente estar aqui podendo conversar de Piracicaba por Piracicaba, que eu acho que isso que é importante. E você abriu assim com maestria, porque você colocou claro. Primeiro, um diagnóstico que a gente fez nos 6 meses e em cima desse diagnóstico a gente faz o planejamento para os próximos 3 anos e meio e para o futuro, não só para os 3 anos e meio. Muita coisa você realiza, se Deus quiser, dentro daquilo que a gente está trabalhando, e a gente tem que aqui agradecer os nossos vereadores que apoiam todos os projetos junto, lá na Câmara de Vereadores, que sem a autorização legislativa, muita coisa o prefeito não executa, o prefeito não tem prerrogativa de lei. Quem faz lei, quem autoriza os vereadores, a gente pode fazer uma proposta de lei, um projeto, mas quem autoriza sempre é a Câmara. Então, agradecer aqui o trabalho dos nossos vereadores da base, que está sempre junto, entendendo, questionando, mas tendo a coragem de trabalhar e aprovar, porque está entendendo que a gente está levando a cidade para essa virada de chave que a gente se comprometeu lá quando o candidato, dentro daquele programa e dentro do projeto de governo, que é Piracicaba livre e forte de novo. Prefeito, logo que o senhor entrou, assumiu a gestão, toda a sua equipe, até a gente falou disso numa entrevista que o JP fez aqui para o aniversário da cidade, e eu questionei isso e acho que isso é sempre importante que fique claro para a população. Houve contingenciamento de recursos, né? E isso faz parte de entender o que estava acontecendo. Claro que esses recursos, obviamente, já estão gradualmente sendo liberados das pastas das secretarias. Como que a prefeitura, como que o senhor encontrou a prefeitura de Piracicaba no começo do ano? Questão orçamentária, questão de contingenciamento não é de financeiro, é questão orçamentária. O que é um orçamento muito claro? Aonde você, de um lado, você fixa as possíveis despesas e programas que estão lá no orçamento, com educação, com saúde, com infraestrutura, com asfalto, com meio ambiente, com obras, equipamentos, com manutenção de salários, veículos, enfim, da máquina pública. Você tem um lado que é isso aí, a gente chama de fixar despesa. E do outro lado você tem uma provável receita. Por que uma provável? Porque você não sabe se você vai arrecadar aquilo que foi previsto. Então você tem uma previsão, não uma garantia. Quando nós entramos foi muito claro. A gente observou que o valor fixado de despesa era insuficiente para cobrir realmente as despesas que estavam em vigência. Então quando você olhava folha de pagamento de pessoal, todos os nossos colaboradores, você olhava que não deixaram recurso orçamentário suficiente para cobrir 100% da folha de pagamento. Até porque também viria uma luta sindical aí para reajuste salarial, né? Que nem tinha previsão orçamentária para dar o reajuste salarial que nós tivemos que, em conjunto, trabalhar com o sindicato e chegamos num denominador mínimo em comum para poder manter, no mínimo, a correção inflacionária do salário do nosso colaborador. Mas isso não estava previsto nem o total da folha de pagamento. Por que não estava previsto? Porque o orçamento do ano que eu estou aí executando agora, em 25, é um orçamento votado em 24. Ou seja, no primeiro ano, qualquer prefeito que entra, a não ser a reeleição dele, você olha um orçamento votado pelo antecessor, que na realidade não cobria as despesas fixas. Então a gente é obrigado pela lei de responsabilidade fiscal, tá? Fazer o que a gente chama de contingenciamento orçamentário a princípio,
para entender se as receitas vão estar evoluindo. E as receitas o que são? São os impostos que a população paga, os impostos que a gente tem direito ao retorno do governo federal, os impostos que a gente tem direito ao retorno do governo do estado, né? Se esses vão ser suficientes. Vamos dar um exemplo. O governo do estado fez contingenciamento. O governo federal fez também. E ninguém questionou nada. O governo federal fez agora 41 bilhões de reais de contingenciamento. E olha que ele já está no 3º ano dele. Exato. E o que acontece? Ele percebeu que as receitas estão sendo insuficientes para cobrir as despesas projetadas. E pela lei de responsabilidade fiscal, André, parece muito complicado para quem pode estar nos ouvindo, mas tem que ser muito claro. Pela lei de responsabilidade fiscal, é crime, como fosse um crime de você ter cometido um delito mesmo criminal. É crime você não olhar isso e não tomar as decisões para que o orçamento se equilibre. Então, o que a gente fez foi um contingenciamento, e à medida que agora a gente vai entender se as receitas vão poder contribuir ou não, aí a gente é lógico que tem o orçamento para delimitar. Quer uma noção? Nós não temos no orçamento público de Piracicaba uma coisa que me estranhou muito, porque cidades do porte de Piracicaba ou mais têm, que é o chama reserva de contingência. O que é isso? É uma reserva como cidadão comum que pode ter uma poupancinha guardada. Então o município não tem uma poupancinha guardada. Se acontecer qualquer causa natural, um desastre natural ou alguma coisa assim enorme que seja do poder público, que precisa ser urgentemente tomada uma decisão, você não tem uma poupança lá, você não tem um mínimo guardado. Então é isso que a gente está modelando a forma de orçamentária. Então por isso que nós fizemos contingenciamento, porque é de responsabilidade do poder público, do prefeito, tomar todas essas providências. Para quê? Para que a gente contingencie e priorize. Priorize o quê? Educação, saúde, transporte, os mínimos para manter a cidade funcionando, que é o que nós estamos fazendo. Prefeito, como é que foi lidar e como que está sendo lidar com a opinião pública diante de algumas medidas que o senhor fala assim, são medidas impopulares, mas são necessárias? Uma delas é a contribuição de iluminação pública. Como que está sendo isso? Como é que está tendo que trabalhar essa questão? Pode que quando a gente esclarece para a população, para aquelas pessoas que a gente tem oportunidade de estar conversando, eles entendem. Por quê? Porque não é vontade nossa criar a contribuição. É dever. Ah, mas no governo anterior ninguém criou. Então, pois é, aí se leva a quê? A covardia de não falar a verdade para a população. Porque nós estávamos perdendo recursos do governo federal de repasses, porque Piracicaba é das 3 cidades somente no país que não tinha esse tipo de contribuição, que não é taxa, é diferente contribuição, tá? 3 cidades no país do tamanho de Piracicaba que não tinha. As demais já tinham. Ou seja, o governo federal exige na Constituição que a contribuição de iluminação pública seja para manter as praças e ruas com iluminação pública. E não é mantida. Antigamente se mantia pela concessionária, que no caso nosso aqui é a CPFL. A CPFL, desde 2012, não fazia investimento e ganhou na justiça e passou a responsabilidade para o município. Então o cidadão precisa entender que tem 60 mil pontos de luz em Piracicaba, entre ruas, avenidas e praças. E isso tudo está abandonado. E pelo contrário, a gente recebeu da administração anterior uma troca de LEDs, as lâmpadas modernas, e a gente deu continuidade, e hoje nós estamos com 95%. Aquele lá é dinheiro do Finisa, né? Recurso do Finisa. Que foi financiado e que tem custo para pagar, e a CPFL não faz mais o custeio e a manutenção. Então, a gente tem que fazer tudo o que precisa ser feito. E nós temos a obrigação, e no nosso projeto de governo está muito claro que a gente ia fazer isso. Porque Piracicaba é uma cidade grande, pujante, e ela é sede de região metropolitana. Então o que a gente não pode é não ter essa coragem no sentido propositivo de explicar
propor, e a população ela entende à medida que ela sabe para que ela está fazendo. Agora, é lógico que críticas são normal. O adversário ou qualquer outro que não entenda como a forma funciona, ele pode ter uma crítica que a gente respeita. Mas ele tem que entender a realidade. Ninguém está fazendo uma coisa porque quer. Nós estamos fazendo porque nós estamos perdendo muito mais recurso para aquele cidadão da ponta lá que precisa de saúde, que precisa de médico, que precisa de remédio, que precisa de apoio, que precisa de melhoria nas escolas. Por quê? Porque a gente está tirando do tesouro uma manutenção que é inviável e, constitucionalmente, nós estávamos sendo punidos com repasses de recursos se a gente não propõe essa contribuição, que os vereadores tiveram a coragem de colocar isso, e isso só vai para o próximo ano, certo? Não é nem agora, só a partir do próximo ano, que vai manter a iluminação. Você imaginou na sua rua, no seu bairro, se tiver tudo apagado as lâmpadas? Praça, parque, rua, qual a sensação de segurança? E isso tudo ia cair, como já caiu pela legislação e pela lei, no colo do município, André. Prefeito, na área da saúde, a gente observa que houve alguns avanços, né? Por exemplo, a mamografia zerou a fila, acho que tem uma outra especialidade, endoscopia também zerou. Como é que está trabalhando e quais ainda os principais objetivos da área da saúde, sendo que essa era uma das grandes reclamações da população, talvez ainda seja, antes da eleição. Todo mundo falava, a saúde tem fila, exame, isso, aquilo, assim como a água que a gente fala daqui a pouquinho. André, olha bem, o pessoal, o povo entende sim, o povo está vendo que as coisas estão começando a acontecer, não na velocidade que nós gostaríamos, mas com planejamento, com estratégia. Então, tudo na vida, a gente tem que ter um planejamento, uma estratégia, tem que ter um início e um foco para onde a gente quer chegar. Então, primeira coisa, quando você vai no médico, primeira coisa que você faz, doutor, eu estou com tal problema? Não, o doutor fala, eu vou fazer um diagnóstico. Depois eu vou fazer os exames, e aí sim, com isso na mão, vou te dar o resultado e o tratamento ou a cirurgia, quando for o caso. O mesmo nós estamos fazendo na saúde, é o mesmo caminho de você fazer uma consulta. O que nós fizemos? Diagnóstico. Qual é o problema? O problema está na atenção primária e secundária. Ou seja, os postos de saúde não têm médicos suficientes, não tem lá os profissionais para que atenda, na sequência, a secundária encaminhe para o especialista e você tem os exames, o diagnóstico e depois, na sequência, ou for o caso, a cirurgia. Então você tem esse lado. E você tem a urgência e emergência, que é aquelas que são unidade de pronto atendimento e pronto-socorro. Quando a atenção primária não funciona, nem a secundária, aonde o cidadão vai? Ele vai para a UPA. Porque ele entende que ele tem uma porta aberta, que ele está com uma emergência. Então um cara que poderia estar no exame, numa fila, esperando para operar uma vesícula, uma pedra no rim, um diagnóstico comum ou preventivo, ele acaba depois indo diretamente para a unidade de pronto atendimento, para uma emergência. Então o que nós fizemos? Diagnóstico. E agora nós colocamos o quê? Colocamos primeiro os exames, o tal do zero a fila. Não adianta eu pôr médico lá na ponta se eu não zerar a fila de quem já está tempo esperando. E aí nós começamos a zerar uma fila de mamografia, colonoscopia, endoscopia. Nós zeramos a fila, boa parte, agora até o final do ano a gente zera a fila de aparelhos auditivos que faziam aí 6, 7 anos parado. Começou a entrega, né? Entendeu? Então, ou seja, e ao mesmo tempo nós estamos fazendo planejamento estratégico das unidades de pronto atendimento, que é as UPAs, que a gente está botando um sistema informatizado, e em cada unidade de saúde hoje nós estamos colocando o programa informatizado da saúde. Para ter uma noção, a partir desse mês nós já vamos entrar com aplicativo do celular, que as pessoas vão poder entrar já em algumas especialidades, marcar consulta, marcar exames, ou até receber mensagem perguntando se ele vai poder ir naquele exame. Porque você sabia que de consulta e exame, em torno de 30% a 40% não comparece. Daí toma a vaga de quem vai? De quem precisa. De que às vezes a fila não anda por conta disso. Então nós estamos colocando modernidade na saúde. Depois nós vamos começar a colocar os teleatendimentos, que é a segunda etapa, para aqueles que não há necessidade direta dele poder ir até o médico, porque talvez seja um acompanhamento e ele vai ter uma consulta com o especialista
Tá? E não é novidade, nós estamos fechando essa parceria junto com o governo do estado, que também está oferecendo, através das grandes universidades, especialistas em medicina e em teleconsulta. O cidadão devagar vai entendendo o caminho que nós estamos dando para a saúde. E essa é a solução, é agregar tecnologia na saúde para dar celeridade para o atendimento, para a fila do cidadão, para a cirurgia e para cuidar dele. Com isso, a gente vai reduzindo o quadro das UPAs estarem superlotadas. Mas lógico que isso é um processo, André, e nós estamos caminhando. Você tem noção, na infraestrutura, nós temos 8 unidades que nós estamos entregando no mês de aniversário de Piracicaba, 8 unidades reformadas. Para você ter noção quanto ruim estava, das 80 e tantas unidades, esse ano nós tivemos que fechar 5. Porque estava caindo literalmente. Temos com problema de trinca, rachadura. Terrível. Mas nós estamos entregando 8 unidades que estavam paradas reformas, concluindo agora em agosto, inaugurando como aniversário presente para a cidade. Nós estamos colocando mais 7 novas unidades, dando ordem de serviço para começar a manutenção dessas unidades, a reforma, e estamos fazendo um planejamento estratégico agora de novas unidades que a gente quer. No final, do máximo em 2 anos, a gente entregar todas reformuladas e todas novamente remodeladas na questão de infraestrutura, para que as pessoas que vão lá tenham um atendimento digno, para que o nosso colaborador, os funcionários, os médicos, possam ter condições mínimas de fazer os atendimentos. E levando o médico para o bairro. Ou seja, colocando o médico na UBS, que é o que nós vamos colocar a partir do próximo ano, aumentando. Que aí a gente já está com as unidades hoje, André, em condições de receber. Por exemplo, você pega uma unidade da saúde da família, tem várias delas, a maioria, você não tem condição de levar o médico, porque só tem uma sala. Então, como é que você vai levar lá o ginecologista, o pediatra, o clínico geral ou um cardiologista se você não tem sala nem para atendimento, você não tem os equipamentos básicos para fazer os exames básicos para ele? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos tendo que pegar do começo. Vamos ampliar essas unidades de saúde, vamos colocar mais salas, mais consultórios, colocar os equipamentos, fazer novas unidades de saúde em regiões que está superlotada, como a região ali do Glebas, Califórnia, ali em cima, no Jupiá, como a região lá do Piracicamirim, que a gente sabe que está superlotado. Então a gente já tem o diagnóstico na mão, a gente sabe qual o caminho que a gente vai tomar. Agora, lógico, isso é um tempo, gente. Ninguém começa uma casa e termina na rapidez que a gente gostaria. Então é um planejamento e é um processo, e nós sabemos onde é que a gente quer chegar. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai entregar a área da saúde em tudo aquilo que a gente prometeu, que é levar o médico para o bairro, zerar essas filas da saúde e dar um choque de gestão com informatização, com processo. Hoje, para ter noção, aquela sala que antigamente falava sala 23, sala 24, lá do Mercadão, que você, cidadão, ia lá, e você ficava lá na fila esperando para pegar a tal da filipeta do exame. Depois mudaram ela, piorou ainda, porque mudaram ela para a prefeitura. Quando nós entramos, estava lá no térreo 2, que a turma fala T2. Tinha gente o dia inteiro, pessoas, coitadas, pessoas que tinham que ir lá só para ir lá para pegar o dia que estava autorizado o exame. Hoje a gente já conseguiu fazer isso tudo com informatização. Hoje ele recebe isso nos postos, 80% já está nos postos. 20% nós estamos em processo de implantar, que são algumas especialidades que a gente está ajustando o programa, o software, para que a gente possa atender. Então, ou seja, hoje a gente está levando essa modernidade que municípios como Sorocaba, como Jundiaí, como Campinas e outras cidades metropolitanas já têm. E nós estávamos analógico nessa questão. E a gente está fazendo esse choque de gestão digital. Nesses prédios da saúde, que são UBSs e USFs principalmente, a solução para esses que estão, tem os que são reformados, que estão sendo reformados, mas e esses outros que têm outros com problemas, a solução é local imóvel ou construir? Depende do local, você loca. É melhor. Porque às vezes você não tem. Por exemplo, na região central, nós não temos área para fazer e nem comprar da prefeitura. Então a gente vai ter que locar um local para poder ampliar.
Mas, por outro lado, a gente tem áreas que nós vamos ter que construir, ampliar ou construir. E consolidar. Por quê? Porque trazer o atendimento para próximo dos bairros, das pessoas. Eu acho que esse é o grande segredo e fazer com que a atenção primária e secundária ela possa sair daquele marasmo de não ter médico, não ter especialista e não ter exames. Se a gente não fizer isso, a gente não anda com os demais. Por quê? Para você ir direto para uma cirurgia, você tem que passar por esse processo. O SUS é muito claro, não dá para ir direto, a não ser quando você vai numa unidade de pronto atendimento, que é uma urgência, emergência, e lá você está numa situação em que você corre risco sério de morte ou de uma complicação grave, e a partir daí eles botam você direto para dentro de uma cirurgia de um hospital. Mas quantos anos a pessoa sofre ali indo e não conseguindo? Então, a gente tem que atender a atenção primária e secundária, André. Prefeito, questão da água. A água é também uma das dificuldades que a cidade tem, até porque perde muita água. Eu lembro de uma entrevista que a gente fez, que fiz com o senhor antes da eleição, sobre algumas propostas, né, que se cogitou de novas fontes de captação de água, que eu acho até que é necessário, mas não adianta você captar mais e continuar perdendo metade, né? Qual que é o trabalho que vai ser feito, né? Eu vi uma notícia agora da prefeitura semana passada que a meta é reduzir em 25% nessas perdas nos próximos 10 anos. Mas o quanto que esse investimento que precisa ser feito está ligado com a alta na conta de água que vai vir, né, que vai aumentar em 18%. Qual que é a ligação, a relação de um com o outro? Bom, André, nós temos que entender o seguinte, vamos lembrar o cidadão. Quando nós entramos aqui, lá em janeiro, nos primeiros dias, qual era o grande problema? O caos. Falta de água quase que generalizada todo dia. Chegou pessoas que ficou 3, 4, 5 dias sem água. Sem nada de água. Então nós temos que entender como é que estava o sistema de água. Estava totalmente deteriorado, abandonado, e nós tivemos que fazer o quê? Trabalhos emergenciais. Criamos um comitê de crise, decretamos estado de emergência, para a gente poder fazer as primeiras tomadas de decisão. Suspendemos uma liminar que não conseguia fazer que a gente pudesse trabalhar lá na ETA Luiz de Queiroz. Quem não sabe onde é que é, fica do lado ali da Ponte do Mirante, descendo ali para a Rua do Porto. Tá? E o que aconteceu? A gente teve que tomar as medidas de urgência. Chegamos lá, os tanques decantadores de lodos completamente cheios de lodos de sujeira do rio, que é normal, quando você tira a água do rio, você tem que fazer limpar os sólidos que são o quê? O barro. Né? Depois fazer todo o tratamento de água para que ela fique potável. Nós fizemos todo esse investimento rapidamente, urgência, limpamos, botamos a ETA. A ETA estava em torno de 300 litros por segundo quando nós pegamos ela e passamos elas, depois de fazer esse plano de contingenciamento urgente, nós passamos para 750 litros por segundo. E agora nós estamos fazendo investimento lá na ETA Luiz de Queiroz, que ela vai passar até o final do ano de 750 para 1.000 litros por segundo. Parece que dá a impressão assim, 700 mil. Nós vamos colocar mais 25 milhões de litros de água por dia só na ETA Luiz de Queiroz. Então, você veja bem que nós estamos tomando as providências lá. Estamos fazendo uma outra ampliação lá na estação do Capim Fino, que pega a água lá do rio Corumbataí. Lá nós estamos ampliando em mais 300 litros por segundo. Entregamos essa obra agora no final de agosto, começo de setembro. Por quê? Porque logo nós vamos começar o período do quê? O período do verão. E é isso que eu questiono agora, aumenta bastante. E aí o consumo vai sempre ser maior. Bom, fazendo isso a gente coloca mais 35 milhões de litros de água lá da estação do Capim Fino. E como que a gente faz para distribuir, para chegar na sua casa, cidadão? A gente tem que ter como a gente tem no corpo. Você tem as artérias e depois as veias. As artérias são as grandes levadoras de sangue no corpo. Sem artéria você não tem. Então, nós temos que fazer as adutoras, grandes adutoras, para levar essa água para os bairros. E lá, as pequenas adutoras de distribuição. Com isso, a gente vai levar água e vai diminuir a perca, porque nós vamos estar trocando as redes. Então, entenda bem que, entendeu? É um planejamento. Nós temos que entender que a cidade ficou 15 anos, 10, sem fazer nada em investimento em água. E a partir daí, nós estamos fazendo todos esses investimentos. Lá, na maior perda hoje, André,
Tem muitas, mas uma das maiores é a região ali de Santa Terezinha. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma adutora de 600 milímetros que sai do Capim Fino, vai parar lá em Santa Terezinha e de lá mais 4 quilômetros que vai até a região da Balbo, Vida Nova, toda aquela região lá, ok? Sim. E nós estamos em Santa Terezinha, no centro, nós assinamos esse mês um contrato de 28 milhões de troca de rede. Essa troca de rede vai baixar em 2 a 3% a perda já. Daqueles 55% de perda, não vão baixar para 50%, 52%. Parece pouco, mas são mais 5 milhões de litros de água por dia menos de perda. E a partir daí, do Rio Piracicaba para cá, da Vila Resende para nosso lado aqui, lá até o Algodoal, Mário Dedini, toda a região da Grande Santa Terezinha, que vai até Artemis, nós estamos fazendo substituição de rede e troca de válvulas e equipamentos. Para quê? Para a gente começar a setorizar. O que é setorizar? É como você ter setor. Quando você está em manutenção ou acontece um acidente que vaza água, estoura, você para lá 3, 4, 5, 6, 10 bairros sem água. Nós estamos setorizando, coisa que não existia, que a gente para o quê? Um bairro, meio bairro, 2 quadras, depende dos setores que nós estamos dividindo. Então são investimentos que nós já assinamos o contrato, não é na conversa. Nós estamos começando de Artemis para cá. Por que começou lá em Artemis? Porque a água vai daqui para lá. Se eu começar daqui para lá, eu paro água em todos os lugares, porque eu tenho que parar a água, ponta, né? Instalar os equipamentos, instalar as válvulas. Então tem que ser ao contrário, de lá para cá que a gente vem instalando as válvulas. E temos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses no máximo, a empresa que ganhou em torno de 9 milhões de reais que vai ser investido. Então, nós não estamos deixando de investir aquilo que nós combinamos. Nós temos que resolver esse problema da água. Agora, a questão da tarifa é uma questão da agência reguladora. A agência reguladora não é eu que determino o preço da água, nem o SEMAI. Quem determina é a agência reguladora. Por exemplo, quando você fala em pedágios, quem determina o aumento do pedágio, se é a recomposição tarifária para o contrato se manter, é a agência reguladora do Estado de São Paulo, que é a Artesp. Então nós temos uma agência. O que a gente teve? A agência vem há anos falando para o SEMAI e para o conselho que determina, que é um conselho municipal, não é meu, é um conselho do município, de pessoas do município, do contribuinte, que acompanha essa questão da tarifa, dizendo que há anos vem vindo defasado. E que isso estava prejudicando o SEMAI muito. No relatório, inclusive, aponta dos investimentos que precisam ser feitos, que não foram feitos. Ele aponta mais de 300 milhões de investimento. Então. E nós continuamos firmes nesse propósito. Por quê? Porque a gente não pode deixar de fornecer água porque a gente não tem essa coragem de ter esse entendimento. Agora, o que a gente tem que comparar? Acho que isso que é importante. Tá bom, vai ter um aumento no custo da tarifa. Mas vamos comparar? Vamos. Com esse aumento de custo, André, e aí eu desafio. Entra na internet, faz um acompanhamento e eu tenho esses dados na mão. O Campinas, com esse aumento, quanto Campinas está mais barato ou mais caro que nós? Campinas está 50% mais caro que nós, ainda com aumento. Jundiaí, 30%. Rio Claro, 25%. Limeira, 30%. Então, quando você olha os grandes municípios, comparando com o de Piracicaba, nós ainda estamos, em média, defasado 30%. Então, você veja bem que o que a gente está fazendo e que a agência está determinando é para manter o sistema, no mínimo, operacional. Então, quando eu falo a água, a gente é uma coisa, é vida. A água é desenvolvimento para a cidade. Nós ficamos em janeiro, um período aí sem água, aí, quase 15 dias por conta disso. Você vê a população, a reclamação enorme, porque ninguém consegue trabalhar sem água. Bom, de maneira geral, qual a avaliação sua desse primeiro semestre, dessas ações que foram tomadas? A questão do reajuste da água, é a definição da própria Ares, não é o prefeito ou fala, não, eu quero aumentar tanto, isso não é assim que funciona. Não tem como. Mas assim, qual a avaliação que faz desse primeiro semestre à frente da prefeitura? Nós temos que entender as coisas boas. Por exemplo, nós votamos lei e agradecer aqui a Câmara de Vereadores, os nossos vereadores tiveram coragem de votar nos projetos, né, para que desenrole a nossa cidade. Nós votamos lei da REURB,
que é a reurbanização, tanto a Reurb-E como S. A E é aqueles loteamentos que estão dentro do marco regulatório, que tem mais de 200 loteamentos e que hoje tem condição de começar a se regularizar. Já entrou 48 possibilidades de regularização, a gente quer entregar. A Reurb-S, que são 70 e tantas comunidades, mais de 50 delas dá para a gente regularizar e já começamos a fazer o investimento em regularização lá nas nossas comunidades. Mas primeiro, quando fala regularização, o que é? Ah, mas não fez o asfalto, não fez nada dentro do bairro. Calma. Primeiro a gente tem que entregar o documento, deixar o loteamento regular. E aí nós vamos entregar até o final do ano mais de 3 mil títulos de posse para esses locais que a lei permite e que o Ministério Público vem há décadas cobrando a prefeitura e a prefeitura nunca teve condição. Então nós vamos estar regularizando, vamos entregar matrícula ainda esse mês, já entregamos no Maria Cláudia, vamos entregar em demais bairros que entregam esse mês e até o final do ano a gente quer entregar 3 mil matrículas. E depois disso? Bom, depois disso, qual é o compromisso do SEMAI? O compromisso do SEMAI é levar água para lá regular, com reloginho, com tudo, para que implante sem custo nenhum para essa comunidade. Por quê? Porque eles não estão em condições de pagar esse investimento e a lei permite isso no caso de regularização, mas precisa estar regularizado. Segundo, nós estamos discutindo com a Águas do Mirante, que é a questão do esgoto, nós estamos discutindo também para eles levarem o quê? A coleta e o afastamento e o tratamento do esgoto nesses bairros que não tem, para que seja o bairro que dê dignidade. E aí sim, terceiro, aí a gente entra com a parte de infraestrutura, que aí é questão de pavimentação, guia, sarjeta, galeria de água fluvial, drenagem para esse local. Não somos a favor de invasão ou de áreas que possam possivelmente ser ocupadas. A gente acha que isso não é o caminho. O caminho é trazer o quê? As casas populares, a condição mínima para as pessoas terem a dignidade de um bairro regular. Agora, os que já estão aí, e o Ministério Público cobra a solução, por quê? Porque deixaram invadir no passado. Ninguém tomou providência. Você está tomando, Elinho? Sim. Só esse ano, 5 áreas que estavam início de invasão, a gente foi com a prefeitura, foi com a Guarda Municipal, falou com a polícia, comunicou ao Ministério Público e fomos lá e paramos a área de ocupação. Por quê? Porque não é correto. Certo? Por quê? Porque não é pessoas que estão precisando diretamente. Aí está havendo negócios escusos. E isso nós não vamos permitir. Mas nós temos que entender que o que está consolidado tem direitos. E aí não é questão municipal, é questão que nós estamos usando a lei federal. Então, ou seja, a Reurb, a gente está trabalhando muito em cima disso. A questão da saúde, nós já falamos aqui muito, só agora nós estamos entregando 11 unidades novas de ambulância, UTIs, carro com elevar, com transporte adaptado para a pessoa que tem o PCD. Nós estamos fazendo entrega de veículos para a educação também, para que o transporte da educação, vans, micro-ônibus, ou seja, investimento que ultrapassa a casa de 3 milhões de reais de compra. Para quê? Para atender, porque a gente está com uma frota média, a prefeitura, de mais de 16 anos. Então você veja bem, tem veículos lá que faz 20 anos que está lá. Como é que a gente consegue trabalhar? São veículos que rodam muito, né? Rodam muito e a manutenção e custeio. Então a gente está redesenrolando os problemas, só que são muitos, é claro. E para isso tem um tempo. E tirando isso, nós estamos fazendo grandes investimentos na questão da água. Nós fizemos um monte de ruas e avenidas com o recapeamento, fizemos mais de 100 quilômetros, fizemos mais de 33 mil metros quadrados em tapa-buracos. Claro que tem muito. Claro que o asfalto da cidade, a maioria está deteriorado há décadas. Estamos fazendo os projetos junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para que a gente levante recursos. Estamos indo atrás de emendas, estava em Brasília atrás de emendas e atrás de recursos para a área específica da saúde, para que a gente consiga, através do PAC, trazer a policlínica para cá, porque isso vai desafogar a questão. Esse de 6 milhões aí que foi anunciado agora, esse é uma UBS, né? Esse é uma UBS Porte 5, muito grande, que vai ser feito lá na região da Pompeia, porque lá vai desafogar também uma parte da região do Piracicamirim. Então, lá vai ser um lugar determinado estrategicamente, não é por gosto de A, de B, de C, mas é uma questão técnica.
E a gente vai estar equipando também, acho que 14 unidades que nós estamos recebendo equipamentos para equipar. Mas estamos atrás da policlínica, porque a policlínica é um prédio equipado com todos os equipamentos que a gente vai conseguir atender a atenção secundária, que seria o médico especialista. Uhum. Essa policlínica é um valor de 30 milhões cada policlínica. E Piracicaba precisa receber. Estamos fazendo a reestruturação na região de Santa Terezinha para atender, para melhorar a unidade de pronto-socorro de Santa Terezinha. Devagarzinho a gente está no planejamento nosso para cumprir o que nós falamos, que é levar para lá uma base descentralizada do SAMU. Então, ou seja, grandes coisas estão acontecendo, só que as coisas não acontecem da noite para o dia. A vida da gente é assim. E a gente tem que ir plantando para as coisas começarem a caminhar. Não é do dia para a noite, 7 meses, não. Não funciona assim. O poder público tem toda questão de licitação, questão burocrática, questão de legislação. Mas temos que ter essa coragem, André, de fazer as mudanças que Piracicaba precisa e tem que ser feito. Agora, para o segundo semestre, daqui em diante, prefeito, quais as prioridades, principalmente agora, nesse início aí de segundo semestre? Prioridade agora é o quê? Continuar avançando na área da saúde, que é o que nós comprometemos, continuar avançando em projetos tanto de casas populares como de regularizações e oportunidades, continuar avançando na questão da água é primordial, porque a água não está resolvida. Às vezes o cidadão fala assim, não, agora parou de faltar, está tudo certo, não, já está resolvido. Não está. Nós temos que fazer grandes investimentos na questão de água, mais de 250 milhões. Estamos trabalhando o contrato. Nós temos que entender que nós temos um problema com a Águas do Mirante, questão do esgoto, que paga-se a mesmo valor. Isso que nós falamos em campanha. Nós estamos trabalhando uma repactuação contratual. Não sabemos o quanto que vai demorar, mas estamos trabalhando com os nossos jurídicos, os nossos técnicos, botando na mesa. 10 anos com a Águas do Mirante. O contrato já faz 12 que a Águas do Mirante está aqui, tá? E ainda falta mais 18 para vencer. E nunca foi alterado. Então, nós estamos trabalhando. Tudo compromisso que a gente colocou na campanha. Só que assim, tem um tempo para construir. E nós estamos trabalhando firme numa solução. E novos investimentos na questão do esgoto. Por quê? Porque nós temos grandes projetos imobiliários para a cidade, investimentos que querem fazer, querem trazer, querem desenvolver, querem gerar emprego e renda. E, infelizmente, o SEMAI estava lá bloqueado por uma questão de não ter água disponível para novos investimentos e o problema da coleta do esgoto nestas áreas que poderiam ser novos investimentos e que tem uma dívida, uma briga aí na questão da Câmara Arbitral entre SEMAI e Águas do Mirante, que ultrapassa 400 milhões de reais de discussão. E nós estamos botando tudo isso na mesa para que a gente possa, numa forma séria, transparente, mas com o objetivo resolver desenrolar isso. Isso não pode ficar atrapalhando o desenvolvimento de Piracicaba. Esse novo distrito industrial que está sendo planejado, ele entra nisso e depende também ainda dessa questão de água, do próprio saneamento básico? Como é que é? Não, desde que nós entramos, nós já achamos 3 áreas disponíveis do município para que a gente possa atrair em torno de 30 e poucos lotes para empresas, tanto que estão cadastradas como aquelas de ampliação que estão já na lista lá do conselho, né, do Comedic que tem lá. São 90 e tantas empresas. Como a gente começou a movimentar, André, já passou de 120 empresas querendo ampliar, sendo até de Piracicaba, como novos empreendimentos. Então, o que a gente conseguiu são 3 áreas que não são grandes, mas vai fazer em torno de 30 e tantos lotes. E a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços já está trabalhando, o edital já foi feito. E a gente já está na fase de entender quais as empresas que se habilitaram para receber esses lotes nesses 3 novos distritos que nós estamos já soltando. Faz mais de 10, 12 anos que não se tinha uma área para investimento. Em 7 meses a gente já conseguiu viabilizar 3 áreas no município. Isso independe de água e tal, porque já está numa região que é possível fornecer. E também não para aí. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo lá no Parque Tecnológico, nós fizemos a alteração, agradecer mais uma vez os vereadores que botaram o voto firme conosco e fez o quê? Uma atualização da legislação do Parque Tecnológico de Piracicaba e estamos em edital agora para saber o vencedor, que quem ganhar ainda vai pôr dinheiro para manter o parque e
manter, trazer novas startups, dar condições para vir novas tecnologias, gerar emprego e renda para Piracicaba, que nós estávamos atualizados. O Parque de Sorocaba estava tirando muito investimento daqui, o Parque de São José dos Campos Tecnológico também estava, e o nosso estava defasada a legislação. Já colocamos, o edital já está aberto, já está em fase de habilitação, duas empresas habilitaram para participar do pregão, e eu acredito que até o final do mês de agosto, começo de setembro, a gente já está fechando o contrato. E não para por aí. Estamos fazendo um estudo, a questão do aeroporto, do nosso aeroporto municipal. Nós estamos negociando com o pessoal da Exalc, que está tendo essa sensibilidade, tem que agradecer o carinho que eles estão atendendo, porque eles pensam em Piracicaba, não é questão do prefeito, mas de aquela Piracicaba. Área toda ali da pista, ali depois da pista ali é Exalc, né? Isso, tudo ali é Exalc. A gente está precisando de ampliação para transformar num aeroporto de jatos executivos, oficinas, etc. Não regional. O regional não tem nada a ver com não tem nada a ver com o regional. O regional é um grande aeroporto, que aí é cargas e passageiro. O nosso não tem essa vocação. O nosso tem vocação para quê? Para oficinas, manutenção, startups, peças, equipamentos para aeronave. Como é Americana, como é Sorocaba, como é Jundiaí. E nós aqui temos um potencial enorme e estamos travados. Então nós estamos mandando uma legislação, atualizando a legislação municipal, para que a gente possa, a partir dessa autorização da Câmara, atrair investimentos, e muita gente quer investir no aeroporto de Piracicaba, mas não tem segurança jurídica porque a legislação não dá as condições mínimas para as pessoas falarem, não, eu vou investir, tenho segurança de que no decorrer de 10, 12, 15, 20 anos. E estamos fazendo a PMI lá do Parque do Mirante e do elevador, que está lá uma área abandonada. Quando é que vai sair da estação, né? Já está em fase de abrir o chamamento, o edital, e lá vai ser um parque aberto ao público, mas com parceria público-privada, no sentido de manter e investir. Quem for a empresa ou o ganhador do edital vai investir quase 200 milhões, vai recuperar toda a área no decorrer dos 20 anos de contrato, e vai deixar aberto ao público e vai poder positivamente explorar a questão comercial, restaurantes, bares, e vai reativar uma área nobre da cidade, abandonada, que todo mundo sabe lá, que era um orgulho nosso, e é um equipamento turístico da cidade. Aquela parte debaixo do aquário ali, tá horrível aquilo. Aquilo tá caindo lá, chegou a cair a escada ali no rio, terrível o negócio, né? E hoje o usuário, local abandonado, o risco de pessoas que vão visitar ali, aquilo tudo abandonado, apagado, sem nenhuma manutenção, que não vem de hoje. Todo mundo sabe que já vem vindo 4, 5, 8 anos aí abandonado. Então a gente está levando solução. A próxima solução é fazer o estudo do zoológico, que é um ponto turístico para a cidade e que a gente tem que recuperar, mas tem que ser numa parceria. Mas o zoológico, a pretensão é fazer dele um zoológico mesmo, naquela maneira tradicional do zoológico, ou tem outras ideias ali para... O estudo vai ver o que é viável, André, porque assim, quando você vai fazer uma parceria, né, vai fazer uma sociedade, não é vender, mas você faz uma concessão, você precisa entender o que o mercado faz. Que o mercado vai dizer, nós vamos colocar animais, mas nós vamos trazer outros investimentos, vamos gerar um parque ali. Então tem o que o estudo determina, não é o que eu quero, o que eu não quero, é o que o estudo determina que viabiliza essa parceria. Quem vai ganhar? A população, a comunidade, a região toda. Por quê? Porque do jeito que está, ele acaba sendo um zoológico não atraente. Embora muitos piracicabanos vão continuar lá, com certeza, frequentando, mas com segurança, com tranquilidade, com novos empreendimentos, com um zoológico que, de fato, ele possa trazer benefícios para a sociedade. Então, eu acho que é esse o espírito que a gente está implantando. Tá bom. Muito obrigado, prefeito, pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço aí a oportunidade, André, ao JP, a todos vocês que nos assistem, nos ouvem, nos vê, certo? E peço o quê? Confiança, firmeza para a gente continuar, que a Piracicaba tem que ser livre e forte, como a gente combinou lá na nossa campanha, e nós vamos continuar juntos com vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe, saúde e paz a todos.